Flyers! Começando mais um episódio do FutureCast, com essa musiquinha bem escolhida pelo Lucas. Se você gostou da música, poste aí nos comentários, a gente ainda tá definindo se essa vai ser a nossa entrada oficial, meio anos 80. E quem tá hoje aqui comigo na bancada, ela que está retornando aí de uma viagem por Paris, a nossa CEO famosa, querida, líder do ecossistema jurídico, Tainá Carneiro. Fala, galera! E ele, que tá pleiteando, como a Tainá não teve aqui nos últimos episódios, ela não sabe, mas tá tendo uma campanha aí no TikTok. Rodrigo Fatudo, que está pleiteando aí o cargo de CEO da Future Law. Falaremos disso no episódio. A gente precisa de alguém pra cuidar com carinho da geração Z, gente. Gen Z. Officer. E hoje, nosso querido convidado especial, global, temos global hoje conosco, Rafael Merim, direto dos estúdios Globo, sempre quis falar isso. E pra me apresentar, eu sou o Bruno Mezenga. Lembrou, Fatudo? Perdeu? Sabia que você não ia pegar essa referência. Sou o Bruno Feios e a gente tá começando aí mais um FutureCast. Pessoal, antes de passar aqui a palavra pro Fatudo, que fez uma pesquisa muito grande da vida do Rafa, falar dos nossos apoiadores, que são muito importantes. Então, FutureCast é produzido pela FutureCast. FutureCast é produzido pela Future Law e conta com o apoio aqui do Lima Ferguson Advogados, do Sem Processo, da Quark e, especialmente nesses meses agora, a gente está falando muito do Future Law Experience. Se você ainda não conhece, fique ligado, dia 27 de abril, 27 de abril em São Paulo. E se você ainda não é um patrocinador e quer ser um patrocinador ou um apoiador aqui do FutureCast, entre em contato com o Rodrigo Fatudo pelas redes sociais, pode ser pelo TikTok, pelo LinkedIn, Instagram, WhatsApp. BeReal. Não, BeReal não tem. BeReal ele não tem, tá out aí, geração Z não gosta de BeReal. Não, pô, vocês falaram que flopou. Então, BeReal não serve. Tainá, Future Law Experience aonde, quando? Galera, Future Law Experience, o evento que vai transformar o encontro jurídico. Vamos lá, fazer networking. São Paulo, 27 de abril. Expo Center Norte. Vai ser um super evento. A gente vai ter professores de Oxford, Stanford, vai ter uma galera de Sorbonne, Universidade de Lisboa. A gente está trazendo pessoas do Brasil inteiro. O Rafael vai estar lá com a gente. Teremos covais. Vai ser incrível. A gente tá preparando um evento muito especial, então contamos com a presença de todos vocês lá e assistam o episódio do Manda Pro Jurídico, porque lá vocês também vão conseguir uma super campanha para participar do evento. Vejam até o final. Vejam até o final. É o que a gente comentou. Manda Pro Jurídico e Future Law Cast. Alguns dos poucos podcasts jurídicos que você consegue ouvir até o final. Boa, belo slogan, Fatudo. Sem maiores delongas, o que temos de pesquisa aqui do nosso convidado, Rafa? Primeiro, Rafa, cara, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu adorei que, na verdade, o Bruno falou assim, não, eu apresento e a gente deixa a pessoa falar para se introduzir. Aí é óbvio que ele pulou o Rafa também nessa, né? É o nosso CEO, né, cara? Críticas aqui. Não, pô, não. A gente já falou sobre isso, não são críticas. É pela melhoria. A gente chegou nesse consenso com o João. Fica aí, ó, episódio... Tentar fazer igual o Rodrigo do Manda, que sabe todos os episódios de cabeça. Episódio 5. 5, quinto episódio da nova temporada. Então, Rafa, cara, muito bem-vindo. A gente vai falar um pouco aí sobre a tua trajetória, Globo, como é que foi isso tudo. A gente vê também... Tu vai ali para uma parte bastante de jornalismo, né, escrita, associação, que tu tá aí à frente. Então, cara, bem-vindo. Acho que a gente começa também sempre com uma pergunta que é por que o direito? Por que você começou nisso tudo? E daí a gente vai seguindo. Valeu, pessoal. O Bruno não me deixou falar, mas já me carimbou como global, então já valeu a referência. Agora a gente tem que conseguir segurar o Ibope aqui, hein? Vamos fazer uma audiência boa. Quase um arquivo confidencial aqui, né? Pode ter. Cara, porque o direito é curioso, mas o direito foi uma decisão no momento em que eu disse não à veterinária. Então, assim, tava tudo a ver. Sempre gostei muito de biológicas e tava certo que eu ia para a veterinária. Até que naquela época, hoje em dia isso não existe mais, ainda bem, a gente teve uma aula no laboratório de abrir uma rã e a hora que eu vi o sangue eu falei, não é para mim. E aí eu comecei a pensar para que lado ir, e aí o direito foi uma escolha
direta, porém eu não tinha ideia que eu ia trabalhar com o que eu vinha trabalhar na minha carreira, né? O direito é tão amplo que nunca que eu ia imaginar que eu ia fazer o que eu faço Mas, Rafa, hoje. veterinário, você pensava o quê? Tipo, porque tem esse lance de animais pequenos, maiores, teve vivência Cara, eu cresci urbana, no sítio, eu cresci na roça, então eu sempre gostei de bicho, mas não é porque você gosta de bicho que você faz veterinário, então Pô, legal, foi um interessante. pouco isso. E assim, o direito acabou então sendo, foi o quê? Exclusão? Era um cara mais de humanas e falou, não, vou seguir aqui. Foi por aí. E aí eu fui olhar para humanas e aí na época eu cheguei a prestar relações internacionais na UNB e aí a gente teve uma visita na São Francisco, eu fiz USP e aí no colegial a gente foi conhecer a faculdade. E aí eu me apaixonei primeiro pela faculdade, antes de me apaixonar pelo direito. Quando eu entrei nas arcadas eu falei, é aqui que eu quero estudar. E aí eu não tive mais dúvida. Quando eu fui para lá eu falei, é aqui. Tainai também fazendo doutorado lá na USP, né? Você é de São Paulo? Eu sou Então, Rafael. paulista. E aí você Mas agora eu sou carioca, porque eu já vi. Agora você já é eu carioca, já ganhou o selo. Migrei. Tá certo. E aí você muda pro Rio de Janeiro depois que você começa a trajetória profissional Grupo Globo, mas antes em São Paulo, como que foi aí? Você terminou a faculdade e saiu das arcadas e como é que foi a tua experiência na USP? Durante a USP, o que você queria desenvolver? O que te interessava? E aí, como que essa transição acontece pro Rio? A transição ela é mais recente, no sentido de que ano que vem eu faço 20 anos de Grupo Globo, é muito tempo. Caramba. Então, Arcadas e Globo tá junto, né? Eu entrei como estagiário e, aliás, isso é uma coisa que é muito comum no jurídico da Globo. A gente tem muitos ex-estagiários que fizeram carreira lá, que estão lá até hoje em cargos de gestão. Aliás, pessoal, o programa de estágio está aberto da Globo. Já fica aí o merchan, Depois manda eu que- coloco lá. Pô, legal. Vai chover currículo, Rafa. Que bom, é isso que a gente quer. E é uma porta de entrada maravilhosa. Então, no segundo ano da faculdade, não, no terceiro ano da faculdade eu entrei na Globo. No momento, né, então lá eu estou voltando para 2004, eu ingressei na faculdade em 2002, então eu tinha 2 anos de faculdade. E naquele momento a disposição do Grupo Globo ela era de empresas totalmente apartadas, então eu entrei como estagiário na Editora Globo, que naquele momento era a empresa do grupo que publicava revistas e livros, né? Tinha Globo Livros como uma unidade e revistas, então Muito direito autoral, de tudo. de tudo. Mas não foi onde eu comecei, a gente começa ralando direito do consumidor, trabalhista, e aí uma hora você vai entrando no core, mas eu fui fazer o programa de estágio totalmente despretensioso. Minha irmã fazia relações institucionais, ela fazia uma faculdade de comunicação, relações públicas, então tinha toda uma pegada de programa de estágio e tal, e na faculdade todo mundo estava olhando no escritório, Concurso público defensoria. também, USP, muito concurso público, né? É muito raro, né, advogado ir para... Era naquela época, era muito, muito mais raro, principalmente na USP. Quase ninguém da minha galera iniciou já em departamento jurídico. E aí eu vi aquela coisa de programa de estágio, etapas, fases, eu falei, legal, vou fazer, né, vou conhecer como é que é. E quando eu fiz lá, passei nas fases e tal, e aí na última entrevista falaram, olha, a gente te escolheu, você vai entrar. Só que aqui na Editora Globo, a gente não efetiva estagiário. A gente nunca efetivou estagiário. É uma vaga realmente que a gente não vai efetivar. Então você vai ficar aqui 2 anos. Já Não, nem... nem perca nem essa se- esperança. nem Assim, empolga, não a gente será, fica não será. E aí eu falei, não, tá ótimo, porque eu só quero conhecer 1 ano de empresa, mas eu não quero ficar, tipo assim, tranquilo, eu não quero ficar. Ano que vem eu faço 20 anos. E aí, desde então, toda vez que eu faço entrevista com estagiários, e até hoje eu tento estar nas entrevistas, porque eu acho que o estagiário é o cara que amanhã vai ser o diretor. Sempre vem a perguntar, tem chance de efetivação? Eu falo, olha, sempre tem, porque mesmo quando te disserem que não tem, pode acontecer. E hoje geração Z não tá muito aberta a esse tipo de comentário, né? O cara levanta e vai embora na hora. Com certeza. Eu ia até te perguntar isso, eu achei Hoje isso, Calma aí, mano. eu não entendi essa olhada não, hein? Perseguição. Até te perguntar, cara, achei legal que você comentou que você faz as entrevistas ainda, óbvio, quando possível, né? Imagino que você não Quase consiga. sempre, quase sempre. Legal. E, cara, como é que é esse desafio? Porque, assim, eu vejo todo mundo no mercado hoje praticamente fala muito, você não vai ficar tanto tempo, assim, numa empresa. E, assim, a sua experiência
fala exatamente o contrário, né? Então, tipo, qual é a sua visão hoje em relação a isso? Não, e você sabe que eu sou meio que o limbo, né? Porque assim, a divergência sobre quando começa a geração Y, os millennials, né? Mas na época que eu estava estagiando, ali um pouco depois, eu sou de 82, tá? Tinha tudo aquela... Os millennials não param num lugar só, eles ficam mudando de emprego toda hora. E assim, em vários aspectos eu me sinto muito millennial até hoje, pela minha carreira, porque no fundo eu fui mudando de emprego na prática, eu fui mudando de empresa dentro do grupo, de função que eu fazia. Então, eu não me sinto há 20 anos no mesmo emprego. Mas eu estou há 20 anos no mesmo lugar, trabalhei a vida inteira no mesmo lugar. Então, é uma coisa que eu não sei te dizer... que eu esperava, nem imaginava que ia ficar um ano. Então, realmente, eu tô nesse limbo de geração. Eu acho, e aí eu sempre achei, essa coisa de taxar geração, te ver comportamentos macros. É igual a história de horóscopo, né? Mas assim, não é necessariamente uma... Falando em signo, Tainá. Vamos lá, vamos começar. Horóscopo da audiência, né? Então... Por falar em signo, Rafa... Não vamos começar pelo Você sabe signo, que a mas Tainá é Rafa, especialista, né? Vai ter uma consulta. somos uma empresa jovem mística. Que bom. Rafael, mas quais eram os seus interesses nesse início? Pelo que você se interessava, o que você sonhava em fazer como profissional? Foi tão no início que eu não sabia o que eu queria. E aí eu sempre brinco que eu tive a grande sorte de cair no lugar certo, na hora certa, na atividade certa. Eu não tinha ideia o que eu ia fazer lá e eu amei o que eu fazia. Assim, para dizer que não é meu único emprego, eu estagiei no primeiro ano num centro de pesquisas do professor Kazuo Watanabe. Sim. E a gente pesquisava a lei dos juizados especiais na época. E aí eu fui contratado muito provavelmente por causa disso, porque a gente tinha um volume na Editora Globo de processos de consumidor elevado. Mas eu não tinha ideia, eu tinha uma outra visão, né? No centro de pesquisa eu entrevistava juízes, advogados, promotores, então eu tinha muita vivência de audiência. E eu não tinha ideia do que era estar dentro da empresa. Então, não tinha a pretensão do que eu queria, porque eu sequer sabia o que eu ia fazer. Mas hoje, né, e com certeza logo depois, assim, por que eu acho que eu me achei? Porque eu também nunca me vi aquele advogado vivendo no meio de apenas advogados e falando o, entre aspas, juridiquês o dia inteiro. Então, eu sempre tive a necessidade de estar com outras carreiras, com pessoas de outras áreas. E aí eu me achei. E assim, né, a gente sempre fala que as empresas já são mais informais do que escritório de advocacia, pelo menos naquela época era muito mais, e empresas de comunicação ainda mais. Então, cara, você conviver com publicitários, jornalistas, é muito legal. Eu adorei. Daí foi aí que eu me achei, assim, na tradução do mundo jurídico para o mundo empresarial e vice-versa. Eu acho que esse é o principal canal. E acho que até nessa linha legal, assim, você falou que o programa de estágios está aí para abrir, está aberto, né? Tá aberto, Tá aberto, né? Cara, o que você espera hoje de quem quer se propor a ir trabalhar na Globo, quem vai mandar o currículo? Eu acho que o principal é você ter curiosidade de vivenciar uma coisa nova a cada dia. A gente sempre brinca que é o jurídico, eu falo que é o jurídico ao vivo, porque você não, a empresa é ao vivo, né? Então a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e sempre coisas novas. Eu não tenho uma rotina que eu falo, vai ser sempre igual. Nunca. Sempre, cada dia você aprende uma coisa nova e o mercado muda, o negócio muda e a gente vai avançando. Mas a principal característica que quando eu faço a seleção, olho num candidato a estágio, não é o técnico, e sim são os skills comportamentais, assim, é o sentir no olhar que aquela pessoa tem um fit com o que a gente quer, com a forma da empresa trabalhar, e é uma coisa que eu não sei nem explicar no detalhe, mas assim, é muito mais, os tais hoje falam muito em soft skills, de comportamento e tal, mas sempre foi o que eu busquei, assim, e enxergar aquela pessoa no ambiente de como é a companhia, porque o estagiário vai aprender, então o técnico, isso tudo ele vai aprender, ele não precisa vir sabendo, mas você sentir que aquela pessoa quer, que ela está afim, que aquilo ali mudará a vida dela, eu acho que é muito legal. E a Globo é uma super escola, né? A gente estava até comentando antes, cara, é impressionante. Todo lugar você vê alguém que teve passagem no Rio, então, trabalhou na Globo em algum momento da vida, na carreira, passou, então... Real. Mas
A sensação que eu tenho, olhando pro jurídico da Globo, é que vocês lidam com absolutamente todos os tipos de conflitos e áreas mais diversas. Óbvio que tem aquelas áreas que eu imagino que sejam mais estruturadas, mas pela natureza do negócio e também pela diversidade como vocês, dos mercados onde vocês atuam, eu imagino que você precisa de um conhecimento técnico mesmo, para além dos soft skills, muito multidisciplinar, né? Sim, você precisa... aquela coisa que a gente fala, né? O advogado está no negócio, isso aí pra gente, assim, em 2004, quando eu entrei, já era necessário, porque se você não entender do negócio, desse negócio, é impossível você contribuir e apoiar. Então, sim, eu acho que você tem que ter essa visão, sem dúvida, e a Globo, além de ser uma escola, ela é também protagonista. A gente desenvolve muita coisa, desde teses jurídicas até formas de fazer. Não só no direito, a gente tem questões de tecnologia patenteadas que outras TVs no mundo usam, que foram criadas pela Globo. Então, assim, a gente inventa muita coisa do zero também. Então, é muito inovadora, né? Sempre foi. E aí você tem uma liberdade enorme para inovar e para tentar, porque o negócio está sempre inovando, entendeu? Novela, eu acho que é o produto... Cara, é impressionante. Você vai em qualquer lugar do mundo, você liga a TV lá, tá falando em turco, novela da Globo. Caramba, não foi um produto inventado a novela, né? É um produto americano, mas o Brasil... É que nem o jiu-jitsu, né? O Brazilian Jiu-Jitsu é a Brazilian novela, né? Tipo assim, a galera inovou dentro de um produto e deu um outro contexto do que era aquelas soap opera, né? Que eram focado ali no mercado, e no Brasil mudou o conceito do que é novela, totalmente diferente do que era, né? E aí, já com alguma maturidade, né, isso não logo no começo, mas assim, aí você entende, talvez o principal motivo do porquê eu estou lá há 20 anos, porque aí você começa a entender que você está trabalhando numa empresa e numa indústria que tem muito a ver com o Brasil no sentimento do brasileiro. Se você estiver em qualquer país do mundo e encontrar um brasileiro e fizer um meme da Nazaré, todo mundo vai entender, porque, entendeu? Foi uma coisa que o Brasil inteiro assistiu e viu. Então, tem um pouco disso. Faz parte da cultura mesmo, né? Da formação da... memória afetiva, né? Você lembra ali de momentos da vida. Começa a tocar musiquinha de final de ano da Globo, todo mundo já se emociona. Exatamente. Sabe que o Natal tá chegando. É que nem a musiquinha de final de ano da Renner, da Líder, que todo mundo sabe que, meu Deus, chegou o final do ano. Mas, Rafa, eu achei muito bacana tu contando um pouquinho disso, porque, assim, dá pra ver que, cara, justamente como você falou, você começou em uma empresa do Grupo Globo, você passou para outra, e como é que foi, assim, viver essa transição de estagiário para advogado, para ir crescendo ali dentro de uma hierarquia que você já estava até mais familiarizado já? A minha carreira, ela foi... Não tem nenhuma carreira, tem, né? Cada uma tem uma lógica, mas no começo ela foi bem emocionante, porque eu ingressei em 2004, me formei em 2006 e em 2008, então com 2 anos de formado, a head do departamento da editora, do jurídico da editora, ela entrou em licença maternidade e me selecionaram para substituí-la interinamente. Então eu fui de advogado júnior a coordenador jurídico, foi uma coisa assim, 2 anos, né? E deu tudo certo, eu consegui. E aí depois eu fiquei um bom tempo hoje. como... Tô aqui hoje. Tô aqui hoje, né? Deu tudo certo. E depois eu fiquei um bom tempo como coordenador, porque eu tive uma aceleração no início, né? Então tinha muito que se falava também, falam da geração Z também, né? Mas quer chegar e quer ser CEO e tal, e assim... De repente eu já... Ó, quem me mandou a notícia foi o Bruno. Sim. Tá? Quem me mandou a notícia foi o Bruno. Não sei. Então foi muito rápido e depois aí você tem que aprender a conviver também, assim, ó, agora vai demorar um pouco mais até você ir a uma gerência e depois a gente teve os movimentos de grupo. Mas o que também ajudou a você ir vivendo isso... sem surtar, sem falar, agora vou mudar, já sou coordenador, daqui a 2 anos vou para outro lugar. Foi que nesse caminho tinha muito aprendizado pela frente, muitos desafios, a gente constituiu uma joint venture e a gente fez várias coisas no meio do caminho que... E ser descentralizado essas unidades devia dar mais oportunidade naquele período para você
não era centralizado o jurídico, então eu imagino isso. Pô, tem que botar alguém, você liderou ali, era como se fosse o jurídico inteiro da editora. Exato. Era o ali. menor negócio do grupo, Mas super independente. mas era super independente. Então, tinha o lado bom, que aí você conseguia se destacar, mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu tava lá em São Paulo, sozinho, assim, nunca que eu vou crescer no grupo, tá todo mundo no Rio, mas aí eu quero ir pro Rio, então uma hora vai chegar, e aí... Como é que foi essa transição do... Não, e só uma pergunta anterior. A galera falou assim, não tem chance de ser efetivada, e você mesmo assim topou na tua... Topei porque eu não queria ficar. Eu queria conhecer um ano como é que é. Porque assim, eu nem Era experiência de estagiário, vou vivenciar uma vida... O aluno de Direito da São Francisco, naquela época, era ou eu vou para escritório ou eu vou para setor público. Não se cogitava. E concurso nunca passou pela tua cabeça? Não. Zero. Embora minha mãe e meu pai quisessem muito, não. Acho que tá lá no currículo de pai e mãe. Ou falar para fazer concurso público. Tá na grade da faculdade. Nada contra, mas nunca me vi encaixando nesse caminho. E aí, como é que veio essa oportunidade? Foi por conta dessa licença maternidade? Mas você já estava como advogado antes? Não, isso foi antes. Na verdade, eu fiquei 1 ano como estagiário, não fiquei nem 2. Em 2005, uma advogada que tocava o trabalhista à época se casou e foi morar no interior. Ela pediu demissão, abriu uma vaga e aí eu fiquei, entendeu? Então acabou que eu fui efetivado em 1 ano. Você vê que todas as situações se reuniram para que o Rafael fosse chegasse aqui nesse momento. E, Rafael, encontrar talentos, você está falando do processo seletivo, é um grande desafio. Gerir talentos é um desafio maior ainda. Mas aí, quando a gente pensa em Globo, a gente está falando de talentos em sentido amplo. A gente está falando dos autores, dos principais autores do país. A gente está falando dos principais atores do país, dos principais diretores. Enfim, os maiores talentos do país estão reunidos nessa empresa. Em alguma medida, o jurídico intervém e participa de todos os contratos que gerem essa produção e essas pessoas. E como é que é esse desafio? É um desafio como outro qualquer, porque mantendo o nosso padrão, o jurídico também tem talentos da mesma altura. Então, assim, é um time muito talentoso que está preparado para isso, né? E por isso que muitos são estagiários de origem, porque você vai aprendendo a lidar com isso. Até com a tietagem, né? Eu fico imaginando, né? Exatamente. Se entrasse no primeiro dia... Você vê que o jurídico também já faz a amizade, né? com a turma. Não, e eu achei super bacana também, ele chegou ali com o pessoal do jurídico e a gente comentando justamente sobre isso, o jurídico se preparando com cursos da Future, isso eu achei super bacana. Sim, as meninas estão lá, com certeza. Eu ia até te perguntar isso, como é que porque assim, dá pra ver que beleza, você faz ali uma seleção de talento, você faz uma pesquisa ali para entender quem mais se encaixa culturalmente, né? Até pelo que eu entendi, você prioriza esse lado cultural do que o técnico. Mas aí, depois que a pessoa já está lá, que você contratou advogado, como é que é gerir esse crescimento pessoal, profissional, acadêmico, técnico desse advogado? Sim. E não só eu, tá? O jurídico da Globo é muito grande. Importante dizer isso, ele é enorme, tem diversos gestores. E isso é uma coisa da cultura do jurídico, assim. É uma coisa que você vê que se repete nas equipes e a gente... Quando tem migração de pessoas da equipe, a minha equipe, uma das minhas equipes hoje, que é a equipe de Legal Ops, é uma equipe que eu fui trazendo pessoas que estavam em outras áreas e assim, tem um fit porque é uma cultura do todo. Claro, a gestão, ela é como em qualquer lugar, às vezes a gente pede pessoas, porque a pessoa, né, ou ela está pronta para um próximo passo e a gente ainda não tem oportunidade, ou ela quer experimentar outras coisas, e é normal, isso faz parte, e a gente tem as pessoas que a gente vai vendo crescer e a gente vai vendo chegar lá. Eu, às vezes, paro, né, a pergunta famosa, né, para que você levanta todo dia e vai trabalhar? E aí, hoje eu posso dizer que, sem dúvida, mais do que o direito é desenvolver pessoas, para mim. E eu adoro ver as pessoas que passaram pela minha equipe, que hoje estão tanto dentro da própria Globo ainda, brilhando, mas também as pessoas que saíram, um dia foram da minha equipe e hoje estão em cargos de gerência fora, em cargos de coisa, estão super... Então, assim, sabe aquela pessoa que passou por você e sempre fala, cara, aprendi muito com o Rafa, é isso que eu quero, entendeu? Então, eu acho que você lida com isso preparando aquela pessoa para um próximo passo, seja dentro ou seja fora.
E aí tem o fator sorte, místico, aí eu não sei explicar, que é o que talvez tenha me feito ficar aqui até hoje. Cara, né? não, mas Ela nem pelo que o perguntou Rafael... dos signos ainda. Não, não, mas pelo que o Rafael... Que você Não, acha, eu tô, Renato? não, eu tô Quer ouvindo, chutar aí? exatamente. Eu tô ouvindo pra deduzir. Calma que até o final Ué, ela a gente- falou que me investigou, ela não sabe a gente vai. meu aniversário. Não vi sua certidão, Olha Rafael. lá. Mas olha, pelo que o Rafael tá falando, antes dele ser, então, um gestor jurídico, ele é um excelente gestor de pessoas, né? Bom, eu não Você posso gosta- falar de mim Pelo mesmo, que mas você é uma tá coisa que dizendo, eu gosto você de gosta fazer. de pessoas, você gosta gosto. de desenvolvê-las. E esse move de Legal Operation, Rafa, foi uma criação da tua área, né? Não existia como área na Globo, né? É um Não. movimento mais recente. Na né? verdade, isso é um pouco um dos frutos da minha última transferência, que foi para a Globo TV hoje. Vou chamar de Globo TV, que é a Globo atual, que é a fusão da antiga TV Globo, Globosat e Globo.com. Hoje é uma coisa só, porque eu comecei na editora, rapidamente comecei na editora, depois eu vim assumir o jurídico da Infoglobo, que era o Jornal Globo, Extra, e aí essas empresas se juntaram, no meio do caminho a gente comprou a participação do Valor Econômico, então 3 empresas se juntaram lá. Quando a gente estava fazendo, o grupo estava fazendo um movimento paralelo da Globo, Globosat e Globo.com, o nosso diretor jurídico, aí ele me convidou e falou, eu quero que você venha para cá para me assessorar nesse nosso novo modelo de trabalho, porque a maior parte das áreas da empresa estavam se fundindo. Então eu tinha publicidade na Globo e tinha área de publicidade na Globosat. E eu tinha passado por isso Tudo duplicado, né? E eu tinha passado por isso entre editora e Infoglobo. Foi a mesma coisa, né? A gente juntou 3... E Valor, a gente juntou 3 empresas. Então era mais ou menos o que a gente já tinha feito nos impressos. Vou chamar de impresso hoje, não é impresso apenas, mas a gente já tinha feito ali. Originalmente, ali. E estava acontecendo lá de cá. Mas o jurídico, apesar disso tudo, eles já eram só. Sempre foi um só. Então, o jurídico que atendia a TV Globo era o mesmo jurídico que atendia a Globosat, que era o mesmo que atendia a Globo.com, porque ele já tinha uma visão unificada, por motivos óbvios, né? Faz todo sentido. Então, nesse processo, nosso desafio não era olhar duplicidades de times e redução de pessoas, não, porque a gente já era um só, mas era repensar a forma de atender, porque os clientes estavam mudando, se fundindo, etc. e tal. E aí a gente redesenhou o modelo, criando um atendimento misto, eu sempre chamo que é misto, e o RH, eu lembro que na época, eu tenho certeza que isso vai funcionar, porque a gente trouxe o modelo de RH, que já era antigo em RH de Business Partner, Por unidade ali. por unidades, mas ao invés da gente ter vou chamar de centros de especialidades como uma área autônoma, que é o tradicional do RH, né? Ele tem a frente de BP e tem os seus centros de especialidades, a gente não quis perder o que a gente já tinha. Então, as próprias áreas de Business Partners também são centros de especialidades de determinados temas que aquela área já dominava. Então ele é muito específico ali para a área do ele direito. é de fato híbrido, né? E aí, nesse contexto, a gente criou uma área nova, que é a área de Legal Ops, porque a gente tinha esse desafio de ter um jurídico focado em tecnologia, em inovação, e a gente queria isso, então isso veio como uma diretriz, e aí a gente estava nesse momento do Legal Ops borbulhando para tudo que é lado, então a gente fez muito bench, a gente conheceu muito a Lautec e Legaltech, faz até hoje, adoro fazer bench, e aliás, os melhores fornecedores que a gente já teve foi sempre em bench, alguém indicou e tal. E aí foi nesse momento de revisão da forma do jurídico operar que a gente criou a área de Legal Ops. Irado. E assim, eu vejo muito a galera, principalmente que está começando carreira, tudo mais, às vezes não conseguindo enxergar com tanta clareza onde que a personalidade, onde é que o perfil dela se encaixa dentro do jurídico, né? Então, cara, eu vou para uma área de Legal Ops que, por exemplo, está crescendo agora. Então, assim, como é que lida com essa ansiedade de trabalhar com coisa que ainda nem existe? Porque, assim, parece que vocês fizeram isso bastante lá na Globo, né? Você sabe que o podcast a gente criou porque Eu sabia que ele ia falar ele isso. tem eu umas sabia. questões dele. E a gente traz os melhores convidados do Exatamente. Brasil para responder as questões Eu de sabia. terapia do Rodrigo. No fundo, é isso. complexo, Mas emendando a pergunta do Fatudo, e também para ansiedade se conter para não seguir uma área que às vezes não faz sentido para você e que você seguiria só porque é uma tendência, né? Sim. Eu vou até dar um passo atrás.
eu ainda não cheguei, eu pessoalmente, a uma conclusão de qual é o melhor modelo para quem está começando versus a área de Legal Ops. Por que eu digo isso? Porque o nosso time, óbvio, porque a gente montou isso, né, de repente, uma área nova, ele tem pessoas com origens distintas. Então, eu tenho uma pessoa que trabalhava no contencioso trabalhista, eu tenho uma pessoa que trabalhava em M&A, eu tive essa visão generalista de várias áreas. E aí, eu tenho dúvidas, mas é uma dúvida mesmo, que eu não sei como que você desenvolve alguém que está começando Sem background, sem desde o início só como Legal Ops. E a gente vivenciou um pouco isso, um teste esse ano, do ano passado para esse ano. A gente, eu direcionei uma vaga de estágio para o Legal Ops, porque eu queria ter um estagiário ali. Foi muito bom. E essa estagiária, então, estudando direito, ela chegou em Legal Ops e ela já estava abrindo chamado de sistema, falando com a tecnologia e vendo o evento e tal. Então, ela estava numa pegada bem Legal Ops. Só que depois eu parei, desse um ano que ela estava com a gente, e falei assim, cara, é muito legal, ela está indo bem, mas eu tenho como gestor que, na experiência de estágio dela, dá uma experiência completa, porque ela não vai ter diversas áreas de Legal Ops para trabalhar se por acaso ela não for efetivada e voltar ao mercado. Ou ela pode adorar Legal Ops, mas talvez ela pode ir para uma área de contratos ou de contencioso e amar ainda mais. Então, eu acho que o estágio é o momento da experimentação. Eu, no meu estágio, passei por várias áreas. Então, o que eu fiz? O time de Legal Ops falou, vamos viver sem ela um tempinho. Eu cedi ela para um outro time meu, o time que cuida de editora e Sistema Globo de rádio. E ela tá lá vivendo o atendimento de cliente, fazer contrato, aquela vida, né, comum do jurídico interno. E eu acho que ela vai voltar muito mais rica para a área de Legal Ops. Então, assim, eu ainda não tenho uma conclusão, mas eu acho que talvez você... não sei como fazer para alguém nascer e ficar na área de Legal Ops sem ter a vivência. Por outro lado, e por isso que eu não gosto de ter conclusões taxativas, eu vi ao longo da minha carreira muito assim, não tem como você... ser um bom advogado corporativo sem nunca ter passado por um escritório de advocacia. Isso era uma coisa que se fala até hoje, e eu nunca passei por um escritório de advocacia. Então, eu não gosto de dizer dá ou não... fechadas, assim. Mas eu senti, no caso dela, essa necessidade, e eu achei que era bom para ela, e tá funcionando. Ela tá super feliz lá, conhecendo um outro mundo, que vai agregar para a carreira dela, com certeza. E em ela voltando para a área de Legal Ops, eu tenho certeza que ela vai voltar com uma outra visão. Então, eu acho que talvez você tenha que passar por outras áreas também. Cara, e até talvez outras áreas de fora do jurídico, né? Sim, quando é possível, é muito legal. Para dialogar. Porque no final, o departamento de Legal Ops fica no centro de uma comunicação com muitos clientes internos, né? A gente se desafia na área de Legal Ops da Globo, e a Globo é muito parceira nisso, porque como a gente é uma empresa que está mirando em ser uma media tech, isso é público, a gente tem diversos cursos disponíveis, dos mais variados, todos de tecnologia disponíveis. E aí a gente, na área de Legal Ops, a gente sempre se desafia assim, cara, pelo menos uma vez por semestre eu tenho que fazer um curso que não tem nada a ver com gestão de projeto, Power BI, a gente tenta... ir para esse lado, e aí você convive com tecnologia, aí você vai e fica o dia inteiro com o pessoal de tecnologia e a cabeça abre, e isso é muito bom. Queria saber da sua percepção, então, Rafa, que assim, muitas pulgas atrás da orelha pra galera que tá ouvindo, né? Mas assim, tu acha então que vai ter advogado aposentando a OAB? Sempre teve, sempre terá, mas eu acho que não por esse motivo, entendeu? Não, mas eu digo assim, no sentido mais de exercer, tá dentro de um jurídico, mas assim, cara, não ser a pessoa de peticionar, não ser a pessoa de fazer peça, não... Funções privativas. Exato. Já tem. Isso aí já é uma realidade hoje, da mesma forma que, isso é uma outra coisa que a gente acredita muito, vai ter muita gente sem a formação jurídica no jurídico. Tem isso na Globo? A gente tem uma pessoa formada em matemática no nosso time, a gente já teve uma engenheira no nosso time. O que o matemático faz? Eu tava pensando exatamente isso aqui. Deve ser modelo estatístico, não? Ela é focada nisso, mas assim, a gente já trouxe, sem pensar assim, ela já era do jurídico, ela era uma assistente ali, e a gente falou, cara, a gente vai usar o seu conhecimento de matemática. A gente já teve engenheiro, a gente tem uma das nossas estagiárias, ela faz publicidade, comunicação, ela cuida do nosso Instagram,
cuida da nossa comunicação, dos eventos. Então, Do Instagram do jurídico. do né? jurídico, Isso é do legal. jurídico. Tem O jurídico tem o Instagram? Tem o jurídico, tem o Instagram. Com certeza. Inovador. Com certeza. E tem que estar Qual com que é o stories. Qual que é o Instagram? Faz o merchan aí. Ele é fechado, gente. Ele é só pra Ah, Mas se é você pro quiser, entrosamento interno. são Mas vagas abertas. ó. Se você se candidatar curioso? pra- Tá curioso pra ver o Instagram do jurídico da Globo? Passa no processo seletivo. É isso aí. Mas, então, eu acho que são os dois lados. Eu acho que já existem advogados que não fazem a função tradicional e já tem muita gente não advogado no jurídico. E é necessário, a gente precisa deles. Não, e eles ganharam também o... Na B2L. Exatamente. Não, e isso, eu acho legal esse movimento que você tá falando, por exemplo, o Mediatek, a Globo fez muito isso, né? Veio nessa pegada, pô, o Globoplay, sucesso muito rápido, né? Essa pegada de botar influenciador digital em novela, a Globo entendeu muito rápido, né? Que era uma dúvida se ia conseguir, ela acompanhou. E você pegou isso tudo. Como é que isso impactou o jurídico, né? Imagino que era uma organização há 20 anos atrás, de um mundo de 20 anos atrás, né? Você pegou toda essa mudança tectônica no mundo de percepções, de tecnologia, de cultura, e a Globo acompanhou muito isso, né? Isso demonstra que é uma empresa inovadora, porque conseguiu transcender uma era e continuou se mantendo relevante na vida das pessoas, num mundo que a televisão deixou de ser tão relevante e ela veio junto, né? Mudou a identidade própria do DNA do que talvez ela tenha nascido, né? eu percebo que a Globo não tem a cultura de brigar com a mudança. Eu vejo os negócios sempre acompanhando as tendências. Eu Como é que acho se deu no jurídico? eu acho, e aí assim, de novo, né? A minha trajetória me deu uma visão única, porque cada um vai ter sua trajetória, e para mim foi muito importante começar no impresso. Então, assim, quando eu entrei na editora e depois eu fui para o jornal, eram mídias que já estavam sendo desafiadas há muito tempo. E hoje eu tenho a rádio também comigo, né, no atendimento do jurídico. Então, assim, essa coisa do desafio que a televisão hoje tem, o jornal já teve há um tempo, a revista antes ainda. E aí eu acho que antes da questão do viés da empresa ser inovadora, porque sem dúvida e por isso que tá como tá, eu acho que é a certeza, não é uma crença, é a certeza de que o que importa é o conteúdo, não é onde você está entregando ele. Porque hoje a televisão está no seu celular, só muda o display onde você está vendo. Mas o conteúdo, a qualidade do conteúdo é o mais importante. Então, e isso, assim, eu entrava, quando eu vim para o Rio, e aí eu entrava no Jornal Globo e via lá pessoas que trabalharam com Roberto Marinho, e aí contavam as histórias. Aí eu fui estar ali onde tudo começou, me fez entender um pouco essa história, né? DNA que perpassou. Pessoas que me contaram de quando o Globo era o carro-chefe do grupo e através do Globo se construiu a TV. o jornal, se construiu a TV, os estúdios. Então, assim, eu acho que isso é um mérito porque está no DNA. Isso sempre, não é que aconteceu agora entre a televisão, a internet e o Globoplay. Isso aconteceu lá atrás, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso. E aí, assim, do lado do jurídico, por um lado, como está no DNA, você sempre fez isso. Já Então, era um isso jurídico. era- Quando você entrou, você já tinha essa percepção que você estava no Exatamente. jurídico inovador. Isso Lá já atrás. é natural. Por outro lado, você, no fundo, está mudando de display, porque você já fazia conteúdo. Então, não sei... Tem um lado que é desafio do novo, mas você sempre conviveu com isso. E tem um lado que eu estou fazendo o que eu sempre fiz, é um bom conteúdo de qualidade que interessa as pessoas, entendeu? E interessante que é engraçado, porque ele tá falando aqui o outro lado da história do Helder com o Sem Processo indo aparecer lá na revista do... Como é que era o nome da revista? Me fugiu aqui. Aquela... Do Globo News com a... Grandes empresas. Não. A da revista física. que ele falou da revista do segundo caderno do Globo, né? Que saiu do Nós 8 lá. Exato. E é assim, interessante porque, ao mesmo tempo, o físico também impulsionando o digital, né? Sim. Deu espaço pro digital e vocês receberam isso tudo muito bem, né? A conclusão que eu chego, na minha opinião, nenhum dos meios morre. Porque, assim, há quanto tempo, por exemplo, se falar o jornal vai morrer, mas o jornal não morre. Na verdade, eles mudam de tamanho, né? Conforme a novidade vem, as outras formas de consumir conteúdo vêm, aqueles negócios vão se acomodando e eles mudam de tamanho, mas eles não acabam.
E é muito forte. Cara, Você vê o retorno do rádio. Do rádio, a CBN, você vê assim, por mais que tudo mude, nada tira aquele momento daquela mulher que pega a sua Vogue, deita na piscina e vai folhear a revista em algum momento. E aquilo é uma outra experiência, entendeu? E se recicla, né? O próprio podcast ele é um retorno um pouco do rádio de uma vertente Exatamente. Então, e é uma forma de acomodação de tamanho, entendeu? Mais ou eu menos vejo a experiência. A gente, no início da pandemia, a gente teve a guinada, que a gente foi totalmente pro digital, e teve uma reportagem do Jornal Nacional, que eu apareci. Cara, nada comparado nisso na vida, brother. Tipo assim, nível de repercussão é incrível, cara. Todo mundo vê. Lá todo mundo vê assim mesmo. É um negócio que te traz... É surreal. A força, ainda hoje, por mais que tenha essas outras mídias, mas é isso que eu acho interessante, porque o próprio G1, Globoplay, foi indo pra esse... Então hoje... A Globo tá em tudo, né? E o jurídico, eu imagino que venha com essas inovações de... A gente estava discutindo, por exemplo, Media for Equity, que foi uma coisa que a Globo estabeleceu muito no Brasil. Então, são modelos muitas vezes novos, né? Que você não tem nem parâmetro que, cara... Qual o livro que eu leio isso? Porque ninguém nunca fez isso no Brasil. Por isso que eu te falei, a gente tem muita coisa que a gente desenvolve do zero ali e a gente inova mesmo. Desafio jurídico pra caramba. Exatamente. De ter que vir junto, né? Nunca foram o jurídico do não, assim, pelo DNA, né? Não, porque não tem como, não tinha como. Cara, eu tenho, na minha caixa de entrada, assim, eu tenho e-mail do Rafael, assim, de quando a gente inaugurou, assim, quando a Future Law surgiu, em 2018, 2019, e o Rafael querendo fazer sessão de legal design, a gente fazer workshops para treinar o time, para a gente pensar como que a gente conecta o time com os outros clientes internos. Então, assim, é muito legal também ter uma liderança que puxa. Sim, né? sim. Você tem essa característica de puxar e de se a gente estar quer isso, em constante inconformismo, né? É isso aí. E, Rafa, como é que foi essa mudança pro Rio, cara? De São Paulo pro Rio, de termos de vida, de tudo foi muito cariocou, feliz, assim. foi muito feliz. Eu acho que talvez tenha sido um dos motivos que eu fiquei aqui até hoje. Brincadeira. Não, eu sempre amei o Rio. E a Globo, sendo uma empresa com sede carioca, me fazia vir para cá constantemente em reuniões e tal. Eu sempre falava, um dia eu vou morar aqui. E aí veio nessa oportunidade quando a gente começou aquele projeto de unir as revistas, né, a unidade de revistas com a unidade de jornais. Que uma delas ficava no Rio. Porque o Jornal Globo ele é um jornal carioca, né? No Brasil a gente tem essa... Não é em todo o país, mas no Brasil a gente tem jornais estaduais, né? Não tem um jornal impresso de circulação nacional. E aí eu tive que vir para cá, foi tão difícil. E amo o Rio de Janeiro, não tenho nem... Mas eu fico lá e cá, porque eu tenho equipe nas duas cidades. Hoje o jurídico é dividido São Paulo e Rio, geral da empresa. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, muito mais Rio, mas a gente tem uma equipe em São Paulo. Até a pandemia, eu vivia a vida de ponte aérea toda semana. E aí no final eu já estava cansado. Foram quase 3 anos. E aí, no começo é super legal. Botânico, Não, nessa época eu estava no jurídico do Globo, que fica aqui na Cidade Nova. No centro. Ah, tá no centro. E depois... que fosse pra Curicica, Não. Hoje é no jurídico da TV, no Jardim Botânico. Que é um espaço super legal lá, né? Ficou um prédio super bacana. Bem legal. Mas eu adoro ir pros estúdios, tá? Deve ser irado. Quando eu posso, imagina. Vai pro estúdio, faz novela, TikTok. Ô, Rafa, você também tem um papel bastante institucional junto a associações, você é presidente de uma associação, então, e eu vi que está muito relacionado ao impresso. Como que é essa divisão entre ser liderança jurídica e, ao mesmo tempo, ser uma liderança institucional em organizações que têm um peso muito grande, né? A gente está falando de associações que já estão aí há muitas e muitas décadas e têm um impacto muito relevante, né? Na seleção, na filtragem e no controle também da informação, ainda mais a gente pensando em tempos de fake news, em tempos de informação que é produzida sem averiguação. Isso foi uma coisa completamente inesperada, mais uma vez fugiu de qualquer script previsto, porque a gente tinha um presidente na ANER, então eu sou presidente hoje da ANER, que é a Associação Nacional dos Editores de Revistas. E aí esse presidente, ele era o CFO do jornal e acabou que ele foi para uma outra empresa e nesse momento me propuseram ser o presidente da ANER. E foi no exato momento em que eu estava indo para a TV. Eu estava mudando de emprego, né, vamos dizer assim, dentro do grupo mais uma vez, sendo transferido. É porque eu fui sendo transferido mesmo.
Então, eu estava no lado profissional jurídico da carreira, entrando num outro mundo, mas eu tinha uma bagagem de, na época, 15 anos de revista e conhecia os players e tal, e aí me veio essa provocação, eu obviamente aceitei, e o que eu tenho feito lá, então assim, aí eu conheci uma outra face da relação institucional, de uma dificuldade de uma associação que está tocando a vida de associados que estão em transformação, né? Muitos dos quais também não estão conseguindo transcender isso Não da é mesma tão maneira como a simples, Globo, não é né? tão simples. Então, assim, a gente até, inclusive, sempre fala, vamos mudar o nome. Eu falo, gente, a gente não precisa mudar o nome. A ANERA é a ANERA. Esse nome não precisa mudar para a gente fazer a mesma coisa de outra forma. Porque o editor de revista, ninguém falou que a revista tem que ser impressa. Aliás, hoje a gente tem várias revistas Eletrônicos, que né? são exclusivamente digitais e a pandemia foi o período em que mais se lançaram revistas novas digitais. Irado. Então, o trabalho que a gente está fazendo lá, ele não é o impresso morreu, porque, como eu disse aqui, eu não acho que nenhum meio morre, ele só se readequa, mas o trabalho institucional da ANERA, ele é muito focado em capacitar o editor, principalmente de uma editora menor, que não tem um grupo desse tamanho por trás, a ele ser um editor que também sabe transitar no digital. Então, a gente conseguiu fazer parcerias, inclusive com Big Techs, e a gente capacita o editor para ele aprender a ser uma revista também digital, para ele explorar outras possibilidades de negócio, explorar eventos. Então, assim, lá a minha função era nada jurídica, e isso é um desafio. Então, eu tenho que ver, tenho que fechar a conta no final do mês, tem que ver o orçamento, é uma coisa maluca. Mas eu estou adorando, mas muito porque eu vivi que. Então, assim, tanto o jurídico tá ligado ao negócio que eu aprendi o negócio, entendeu? E aí agora eu tô lá com essa função. E esse lance editorial, muito do início da internet, tinha essa percepção de que, cara, acabou, não vai ter... Todo mundo hoje é um produtor de conteúdo, qualquer um posta no seu Instagram, no teu LinkedIn, etc. Mas de bastante tempo pra cá, e eu acho que especialmente com fake news, você vê qual que é a importância do editor, da editora, porque no final é o que traz a credibilidade. Então, eu, por exemplo, cara, a gente recebe uma infinidade de links o dia inteiro. Eu só credibilizo no que eu confio enquanto editorial. Então, Isso. eu acho que a fake news e até a criação do termo... Porque fake news sempre existiu sem uma nomenclatura, mas a fenomenologia e o nome fizeram com que, na minha opinião, se resgatasse a importância do editorial. Quem que tá fazendo editorial... Eu acho que Quem tá chancelando aquele conteúdo pra gente ter confiança no conteúdo que tá sendo isso. Produzido. Com certeza. É. E isso se relaciona muito também com a função da Future Law, né? Porque, no final das contas, existe um mundo de informação. É isso. E aí o nosso trabalho todos os dias é fazer uma curadoria. É muito simples, assim, é muito simples e muito complexo. É a gente fazer uma curadoria para entregar o que é mais real, é mais concreto, é mais possível, Inovador. é mais eficiente, é mais E inovador. a gente vê isso. Tem muitos cursos, e tem muitos ex-alunos nossos que criam, a gente gosta, a gente apoia muitos. Mas é isso. Eu acho que o diferencial da Future Law nos últimos anos é que o editorial é nosso. A gente só lança o que a gente acredita. E isso faz com que as pessoas confiem no que a gente está botando ali na prateleira e traz uma responsabilidade que no final é a função editorial, né? Que é você filtrar mesmo... Modelo Globo. Eu acho que a palavra é essa. A palavra é essa. Humildemente, né? Tem lá a nossa CEO aqui. Aprendemos pra vocês. A palavra é essa. Eu acho que é curadoria e responsabilidade. Eu acho que são as duas coisas andando em paralelo. E faz parte. Eu acho que esse debate hoje está muito forte. A gente está num momento de uma virada, eu acredito que histórica ali, né, da responsabilização pelo conteúdo das Big Techs e toda essa discussão. Mas eu acho que é uma questão de tempo para isso, né? Então surgiu a internet, uma novidade, e agora a gente vê, opa, peraí, não é... E aí o mercado entendeu o que está acontecendo. É uma acomodação. Eu acho que tem que se olhar para isso. Mas é isso mesmo, é a diferença de você saber de onde veio aquele conteúdo, quem publicou aquilo responde pelo que está publicando, e profissionalismo mesmo, né? Aquilo é feito de uma forma profissional, então faz toda a diferença. E Rafa, como é que é a tua relação aí com influenciadores digitais? Porque virando uma MediaTek, a Globo tá cada vez mais nesse mundo. Você conhece todo mundo ou chegam uns contratos lá de influência que você nunca ouviu na vida? Fez um TikTok com churrasco. A primeira coisa que eu sempre falo,
que talvez uma das poucas reclamações que eu tenho do Rio de Janeiro é a fake news das celebridades, porque eu achei que eu ia chegar aqui e a cada esquina eu ia esbarrar com um artista, e isso não é verdade, isso é uma fraude. Nem no Eles Jardim não- Botânico. Você ali. mal os vê. Eles não estão no calçador. Não estão. Às vezes você vê, mas é muito raro. Mas uma das minhas equipes do jurídico, a gente atende a área de publicidade, né? Então atende toda a publicidade do grupo. TV, revista, rádio, então toda a área de publicidade, a gente, das várias empresas ainda hoje segmentadas, a gente atende. E aí eu de fato, assim, a gente tem o influencer, né, como um canal de comunicação, e eu recebo contratos e eu falo, quem é essa pessoa? E aí é só uma constatação Por que de... tantos zeros? E aí é só... E aí é só uma constatação de que realmente eu fiz 40 anos, porque eu realmente não dou conta de acompanhar e não conheço todos, não. Não, e assim, Rafa, acho que uma coisa que a gente ainda não comentou aqui, que a galera é muito do que a gente busca aqui, é justamente, cara, a gente vê que a galera tem muita percepção só do mar de rosa das coisas, né? De só olhar pra trás quando já tá tudo lindo, contar só a história bonita. Cara, quase 20 anos de Globo, ainda não são 20. Imagino que não tenha sido sempre um mar de rosa, deve ter tido seus momentos ali. Então, cara, queria que você compartilhasse um pouquinho, assim, o que... Vamos dizer assim, teve um momento que você pensou, puta, vou lá jogar tudo pro alto, vou desistir, não quero mais isso aqui. Como é que foi isso? Claro, A sempre gente tem. quer saber os bastidores já. Eu acho que eu nunca Polêmica. eu acho que eu nunca tive o momento não quero mais. Eu realmente adoro o que eu faço. Eu sempre falo que eu tive muita sorte de cair no lugar certo por acaso. Mas a gente tem dificuldades. Então, assim, dentro daquela linha do que eu falei, né, que é o que eu adoro, que é gerir pessoas, tem o lado difícil que é assim, e eu falo isso né, hoje eu tenho gestoras que se reportam a mim, e eu falo, gente, a equipe nunca está pronta, porque quando você fala, arrumei tudo, alguém pede demissão, alguém sai, assim, Muito dinâmico, né? é muito dinâmico, e aí às vezes isso chega a ser frustrante, você fala, meu Deus, não é possível, um saiu, o outro foi para outro lugar, né? E parece que nunca está pronto. Aí depois você aprende a conviver com isso. Então, quando a gente fala de gestão de equipes, isso é uma coisa que você aprende a conviver, mas assim, sempre tem algum problema, e aí essa é a parte legal, mas também é a parte que fala, caramba, eu nunca consigo ficar com o time redondinho. E por que não vai conseguir mesmo? Esse é um problema de uma empresa de décadas. E aí, Tainá, se identificou? Tô aqui anotando, Aceita, tô aqui tá? anotando. Aceita. Eu já aceita. Não vai, isso vai acontecer, entendeu? E geralmente assim, quando tá tudo, agora foi, pá, vem uma novidade, já pode aceitar, isso faz Prepare parte pra da mudança, que a única certeza a única é a mudança. Em permanência. vendo? que isso vai acontecer. O Bruno tava falando que o podcast era só mentoria pra mim. Fala aí da mentoria pra Tainá ao vivo. Eu tô aqui, ó, o bloco de Falar da notas. CEO, vou falar da CEO. Tu vai falar? Publicamente. Você retalhada aí. Deixa abaixo, gente. Não me exponha. E como carreira, acho que pensando num outro momento que até já comentei um pouco aqui, foi assim, eu tive uma carreira que acelerou demais e depois ela ficou um tempo, né, então eu era coordenador jurídico muito novo, não fazia nem sentido aquilo, deu tudo certo, mas assim, aí você tem que aprender que, cara, vai demorar um pouco mais para você dar o próximo passo, e aí às vezes você fala, não, eu vou pro mercado que isso vai ser mais rápido. E às vezes, naquele momento, seria, né? Eu vivi várias pessoas da minha geração nesse ping-pong de mudando de empresa, e aí já é diretor e tal. Mas, ao mesmo tempo, depois, né, olhando a foto 20 anos para trás, eu falo, não, valeu a pena esperar, fazia sentido. Mas ao longo desse momento, tinha horas de falar, ainda isso, não. Então você aprende a ter a calma para esperar a coisa acontecer na hora certa. E nem sempre a hora certa é a hora que você deseja, né? Geralmente não é, inclusive, né? E não entendi essa olhada, não. Não entendi. É hora de a gente falar sobre o cargo. Não foi combinado, tá? Não. Mas é uma parada que eu e Bruno a gente já até conversou muito sobre, que ele sempre comenta, cara, as coisas têm que ser mais aceleradas mesmo, tem que ir correndo ali atrás se você quer fazer a parada virar, mas ao mesmo tempo tem um tempo de maturação que as coisas levam, né? Tem um tempo natural que tem que ser respeitado, por mais acelerado que seja, né? Eu acho. 7 anos de sem processo. Porque eu acho que também, e eu acho que esse é um lance, quando você pega a Globo, por exemplo, compara com uma startup, e trazendo um comparativo.
agora mudou um pouco, né? Esse ano passado, tá muito nesse momento ali, desafio do mundo tech, mas vende-se muito, às vezes, o negócio que é tudo muito rápido, e não é verdade. Você pega, pô, mesmo grupos... você pega ali, o Instagram tem 10 anos, o Facebook tem 20, então... Fica milionário em 5 dias. Então você tem uma falsa expectativa de que... Acho a Globo, de maneira geral, né? O Roberto Marinho criou o jornal ali mais velho, então quebra várias, às vezes, premissas que as pessoas têm que... Cara, é jovem, fundar uma empresa, em 2 anos tem que estar dando certo, você tem que ser zilionário e... Day trade da carreira. Eu acho que se vende muito isso hoje, né? E é meio bizarro, né? Porque Ele foi fundar a televisão, ele tinha 60 anos. É algo isso. assim. Então, Roberto Marinho? é um super case de... Começou um super império ali no momento que ninguém esperava. Imagina, 60 anos naquela época, né? E hoje as pessoas... Hoje o que seria 60 anos naquela época seria muito mais velho hoje. Mas, ô Bruno, isso que você tá falando, eu sempre trago pro dia a dia da minha área de Legal Ops. Porque é a mesma coisa. A gente, às vezes, entra em desespero. A gente fala, caramba, a gente não consegue entregar tudo que a gente quer. Porque parece simples, né? Mas aí você começa a se emaranhar, e aí eu vou sanear a base, e aí começa a dar um problema. Então, é assim, quando a gente fala de Legal Ops, que é essa frente nova, a gente vive exatamente o mesmo paralelo. A gente tem milhões de coisas para entregar. A gente sabe tudo que a gente quer, mas assim, não é na velocidade que a gente gostaria. E o próprio mindset, né? Dos outros integrantes do jurídico aceitarem que vai ter essa mudança. Tem uma aí às vezes você fala assim, será que eles sabem o que a gente está fazendo? Ou será que eles estão lá nessa área que não faz nada? Aí a gente fala, não, vamos comunicar. A gente comunica. E aí a gente vai aprendendo. A gente fala, cara, tem coisa que a gente tem que terceirizar. Aí vamos buscar as parcerias, as Lautec. Então, assim, é um paralelo muito bom, porque como a gente criou a área do nada, e essa disciplina tá vindo, né, agora, a primeira coisa que eu falo é, aceite, da mesma forma que eu falo com a equipe, assim, você não vai fazer tudo o que você quer no tempo que você gostaria, porque vão surgir coisas que você nem imagina. E esse papo tá me lembrando do Rápido Devagar. É isso, meio por aí. De ter um equilíbrio, né, dessas duas lógicas. Não, eu falo isso, até chegando aqui no final, perguntar pro Rafael, mas pra fazer essa introdução, né? Cara, expectativa de vida cada vez mais cresce, você tem mais gerações no mercado, hoje você vive, cara, no jurídico, então, que é uma profissão, a gente tem a felicidade que permite que as pessoas vivam até muito mais velhas, né? Sim. Então você pega ali no mercado do escritório, você tem... Por isso que a gente fala que na Future Law a gente tem alunos jovens de 18 a 120 anos. A gente pega toda a gama de pessoas jovens de todas as idades. Só que, por incrível que pareça, as pessoas vivem mais, têm mais tempo de mercado e a expectativa é que as coisas aconteçam mais rápidos. Então, assim, o Rafa, lugar certo, na hora certa, dando gás, com as oportunidades que a vida agarrando 20 anos. A pessoa já entra no day one, que eu brinco ali com o Fatudo, e é óbvio que isso aqui é brincadeira, mas que é isso, cara. Às vezes a galera, eu quero em um ano. Não, meu irmão, não tem material que vai permitir, não tem mercado, não tem... Então, essa maturação, ela é da vida, assim. Tem coisas que demoram pra maturar mesmo, assim. Não, cara, é meio que lei da natureza, sabe? É uma coisa assim, a gente observa a natureza e a gente se espelha também nas nossas escolhas. E no final é bom que seja assim, porque quando às vezes acelera muito, né, por circunstâncias, geralmente você vai fazer coisa errada, porque você não estava pronto para aquilo. Com certeza. Todo mundo tem isso, mas você olha para e fala, meu Deus, eu fiz isso. Então, assim, é bom demorar um pouco, porque aí você vai estar pronto na hora que vier. Mas, ao mesmo tempo, é importante você, desde o day one, querer. É isso. Tipo assim, eu quero aquilo. Saber para onde você está indo ali. Talvez você não saiba para onde você vai, mas você quer... Tem um norte. E a postura, né? Porque não importa exatamente onde você está encaixado e qual é o desafio. Se você tem uma postura de quem está dentro e quer puxar e fazer aquilo acontecer, isso não importa. Absolutamente não importa qual é o título que está lá, qual é a responsabilidade que você tem. É muito uma questão de postura, né? De comportamento, de já olhar lá, de fazer o aqui e agora, olhando, tipo, já se imaginando lá na frente, liderando e puxando inovação e puxando um projeto de carreira, né? Diferente. Não, e assim, tá engraçado porque você tá comentando isso. Cara, isso aí é basicamente meu último 1 ano e meio, né? Porque eu tava lá...
É real, é porque assim, é meio que. Adoro. Basicamente até um. Rodrigo, ó, quero o Pix, hein? Sua terapia tá de graça, hein? Não, é criando conexão aqui com quem tá ouvindo. Cara. Não, ela tá demais hoje, ela tá demais. Criando aqui, ó, conexão com quem tá ouvindo a gente, entendeu? Né? Entendeu? Tá vendo, cara? Por favor. É isso. Que adianta? Obrigado. Pode botar. De que adianta ter uma CEO doutoranda na USP com uma bagagem acadêmica? Tem que saber o público. A gente tem que ter o CEO aqui pra conseguir Tem que interagir. conhecer sua audiência. Não, é porque teve um evento lá no IBMEC, inclusive, que foi eu e Bruno, que a gente depois foi almoçar e na época eu já tinha feito a transição de Legal Ops para sucesso do cliente lá no Sem Processo. E aí eu lembro que na época ele tava comentando, porra, tu tem que falar mais com o cliente, tem que isso, aquilo, não sei o que. Um ano depois, aonde estamos, né? Então, assim, é muito disso que tu falou e eu acho que eu vejo muita gente que às vezes eu troco, até uma galera lá, por sinal, vai sair o livro do James E. Law, a gente está aí nos finalmente. Finalmente. Estamos nos finalmente, que está durando muito tempo, mas deixa abaixo. Cara, trocando uma ideia com essa galera, eu vejo que, assim, a coisa ainda está meio abstrata, sabe? Principalmente para quem está começando, a perspectiva de médio e longo prazo é muito, muito, muito abstrata. Porque tu pega uma área de Legal Ops que está nascendo agora e já é bizarramente big, já tem um impacto muito grande no mercado e ao mesmo tempo você não sabe, daqui a 5 anos, o que vai ser Legal Ops, o que vai ter de novo no jurídico, de oportunidade e tudo mais. E assim, acho que a trajetória do Rafa, inclusive, reflete muito isso, né? E Rafa, nessa deixa aí, eu ia te perguntar isso. Por essa pergunta final que a gente gosta. Cara, é muito livro. Vamos lá. Livro, dicas, imagina, sei lá, você falou, cara, pra seletivo, um monte de menino vai ouvir, fala, cara, trajetória do Rafa é super legal, porra, quero ser o Rafa daqui a 20 anos, num outro mundo. O que você acha de dica? Seja um livro de pensamento, frase... O que não fazer... O que eventualmente não fazer, muito livre pra você dar suas dicas aí pra nossa audiência. Rafa. Olha só, eu não sei se eu vou citar uma série ou um livro específico, mas eu acho que, e isso a gente tem feito muito no jurídico, dentro de uma toada da área de Legal Ops, porque eu acho que a área de Legal Ops tem uma função ali entre education e comunicação com o jurídico para coisas que a gente não aprende na faculdade de Direito. Então, eu acho que a gente não pode deixar de lado, toda vez que a gente está atuando, em todos os projetos que a gente faz, o viés da diversidade, da responsabilidade social. Então, assim, a gente tenta em todos os nossos projetos trazer a questão da diversidade. E isso não é uma coisa óbvia. No mundo do direito, na minha época, nem se falava disso na faculdade. Então, eu acho que se você quiser se atualizar, né, para mim é mais fácil falar com o pessoal da minha geração do que da dele. E eu acho que esse pessoal tem muito o que fazer. Então, assim, cara, vai estudar, vai se preparar para entender a diversidade hoje. Porque você pode ser o melhor advogado, com a melhor técnica, pode ser um excelente gestor, mas se você não entender que o mundo mudou, você não vai estar no jogo. E você não pode estar no jogo mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem tratado com muito carinho. E que o mercado jurídico muitas vezes não acompanha, né? O que você falou. Não olha para isso. Ele é desassociado de uma realidade posta, né? Exato. Então, minha dica, eu não preciso dar dica. Gostei disso. Em vez de geração Z, esquece a geração Z, vamos pensar nos millennials. Não, porque a geração Z vai construir o caminho dela. Faz e eles sentido, estão numa faz fase sentido. da juventude em que eles são curiosos, assim. Eu não vou ser eu que vai falar para eles o que ler, o que estudar, mas eu acho que a nossa geração, que ainda está nativa, e que hoje são os gestores que vão ser os gestores da geração Z, tem que entender eles, precisa entender que o mundo mudou. Então a gente tem um trabalho, e que é o trabalho mais difícil que a gente tem em qualquer transformação, que é cultural, de governança, que é explicar em que mundo que a gente está vivendo, e que mundo que a gente quer viver. Então eu acho que os gestores jurídicos e quem está na carreira e que ainda não olhou para isso, e aí, por isso que eu não dou dica, porque tem N conteúdos de séries, livros e podcasts e tudo, olha para esse lado, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não escuta muito
e que faz muita falta. Então, quando eu vejo assim, o Legal Ops e tal, no fundo, quando você olha para Legal Ops, que é muito legal, mas assim, eu acabei de concluir agora no final do ano passado um MBA na Copead de gestão executiva, totalmente fora do direito. E aí você vê que, assim, claro que ele é fit para o direito, mas assim, são coisas que a administração de empresas já vem há muito tempo. Então, assim, não é uma coisa nova, mas que já tem uma bagagem. A questão da diversidade está sendo nova para todo mundo, para todas as áreas. E pouco se fala no direito. Eu acho que isso tem que ser olhado. Então, acho que é a dica que eu deixaria, principalmente para o pessoal da minha geração. A galera mais se conectar com a realidade posta, né? Exato. Satisfeito, Fatudo? Mais perguntas? Cara, acho que é só realmente agradecer ao Rafa aí por ter vindo. Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa nesse sentido, principalmente de comunicação, de, cara, entender justamente esse tempo de maturação que as coisas levam, esse processo todo. Então, Rafa, brigadíssimo aí. Alguma consideração final, Bruno Feigl? Tainá, nossa CEO aí, temos alguma coisa? Quero agradecer, sem considerações, quero saber se Rafa também tem alguma consideração final. Eu só tenho uma última dúvida, ela ainda não arriscou qual é meu Signo, porra. Ah, é verdade. Vou sair daqui sem esse Cara, chute. Capricórnio? Não. Essa é a hora que deu descrédito pra astrologia. Peraí, Câncer? Eu não vou fazer isso com ela. Tá, não, vou chutar. Quando você abrir aqui. seu Tá. TikTok de astrologia, Libra. você vai ficar desacreditada. Não. Cara, peixes? Não. Pô, mas também já estamos em 4, né? Beleza, Rafa. parei. Setembro, virgem. Ah, Pô, faz sentido. faz muito sentido. Faz Sabe muito ascendente a sentido. lua, não? Não sei. Aí também já ia. Vai ficar pro próximo episódio aí. Cara, mas sabe por que eu não... Vou explicar aqui meu raciocínio, a minha análise aqui. Trabalhador pra caramba, você já chutou um Capricórnio ali, Já né? chutei um Capricórnio, mas o Virgem eu não fui de cara. Eu pensei em Virgem lá no início, mas depois que você começou a falar, a gente começou a conversar tanto sobre transformação e sobre, tipo, essa abertura pra mudança, eu pensei, cara, Virgem é muito metódico e gosta muito de controle. Sabe? E o teu comportamento, a tua postura, não é de quem tá ali tão preocupado assim. Tem um Sagitário, um Aquário ali no deixar tudo- ascendente, né? pode ser. Eu- E deixar tudo muito controlado, muito organizado. Você não demonstra Transparece isso. Não, eu lido super bem com saber que todo dia eu vou fechar e vai ter um monte de coisa pendente lá e que eu não resolvi. Então eu nem sei. É um virginiano bem resolvido, né? Deve ser algo por aí. Bem Virginiano Bem terapeutizado. respeitado, terapeutizado, analisado. Bom. Maravilha. Cara, é isso, gente. Muito obrigado. Continue acompanhando a gente. Acompanhe os próximos episódios do Futurolocast, sempre convidados aí que lideram o mercado, compartilhando ideias conosco. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Acabou! Acabou!